Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Neste módulo 1, nós vamos ver alguns conceitos básicos e rotas tecnológicas em manejo de resíduos. Vamos lá. Então, no capítulo 1 desse módulo 1, eu vou apresentar para vocês alguns termos utilizados na rotina do manejo de resíduos. Esses termos constam desde literatura técnico-científica até legislações relacionadas ao licenciamento da atividade leiteira e que são importantes, né, nós sempre termos em mente quais são esses termos para entender melhor como aplicar as práticas, as rotinas e as tecnologias. Bom, um primeiro termo que eu gostaria de trazer para vocês é o de carga poluidora, que nada mais é do que a quantidade de determinado poluente transportado ou lançado no ambiente, expressa em unidade de massa por tempo. Então, o que importa para nós, quando nós pensamos em poluição ou contaminação dos recursos naturais, seja água, solo ou ar, é a carga poluidora que atinge esse recurso natural. Muitas vezes, as pessoas se preocupam com os volumes. Qual que é o volume de dejeto que foi aplicado naquele solo ou descarregado acidentalmente no rio? Mas o volume não tem tanta relevância como a carga poluidora, porque o que contamina, o que polui, é o que tem naquele volume, em termos de concentrações de nitrogênio, de fósforo, de potássio e de outros elementos. Então, a carga poluidora nada mais é do que a concentração desses elementos que atinge aquele recurso natural e, dependendo dessa concentração, essa contaminação, poluição vai ser de maior ou menor gravidade. Um outro conceito também, que é muito comum e importante de termos a sua definição, é o de coliformes termotolerantes, que são bactérias presentes em fezes humanas e de animais, ocorrem nos solos, plantas ou outras matrizes ambientais. Essa é uma definição do Conselho Nacional de Meio Ambiente na sua resolução 357. Então, entre os diversos parâmetros de qualidade da água que nós podemos analisar, os coliformes termotolerantes é um parâmetro microbiológico de qualidade da água, um dos mais relevantes, porque a presença desses coliformes é um indicativo de que possam haver micro-organismos que causam doenças, que estejam ali naquela água, naquele solo ou dispersos no ar. Então, os coliformes termotolerantes, ele é utilizado como um grande indicador microbiológico para saber se aquele recurso natural teve contato com fezes, seja de humanos ou animais, e nós sabemos que nas fezes nós temos uma série de micro-organismos e alguns desses micro-organismos podem ser causadores de doenças, tanto para humanos como para animais. Então, quanto maior a presença desses coliformes termotolerantes, maior o risco, né, dessa água, desse solo ou dessa planta poder transmitir alguma doença. Por isso que esse é um parâmetro de qualidade da água muito utilizado, né, que não tem um custo elevado para ser feito em qualquer laboratório e que é fundamental. Que produtores e produtoras façam pelo menos uma análise por ano, principalmente das suas fontes de água, para monitorar a concentração de coliformes termotolerantes. Um terceiro conceito aqui, o de compostagem. A compostagem é uma tecnologia de tratamento de resíduos sólidos, tá? Então, sistema de tratamento onde ocorre a decomposição dos resíduos sólidos na presença de oxigênio, condições aeróbias. A oxigenação pode ser realizada pelo revolvimento mecânico ou mistura da leira para incorporação do ar. Durante esse curso, nós vamos ter um módulo exclusivamente sobre a compostagem, né? Todos os preceitos técnicos e os manejos necessários para se fazer uma boa compostagem. Mas a compostagem, em algum momento, já foi do conhecimento de vocês, né? Todo produtor, de repente, ele fala, não, eu composto ali um lixo orgânico, eu composto o dejeto. Muitas vezes ele fala que está compostando, mas, na verdade, aquilo não é uma compostagem. Nada mais é do que um amontoamento de um resíduo sólido. Então, a compostagem é um processo, e por ser um processo, existe uma série de rotinas técnicas que devem ser seguidas para nós atingirmos, né, o produto final da compostagem, que é a disponibilização de um material orgânico
chamamos de composto. Importante dizer que a compostagem é um processo aeróbio que ocorre na presença de oxigênio, ao contrário do processo de silagem, que é um processo anaeróbio. Então, uma boa silagem está relacionada a nós retirarmos todo o oxigênio do silo, porque o oxigênio lá é uma forma de degradar a qualidade da silagem. Aqui não. O oxigênio é fundamental para que a compostagem ocorra. Um outro conceito, condições de lançamento, que nada mais é do que as condições e padrões de emissão adotadas pelo controle de lançamentos e efluentes no corpo receptor. Essa também é uma definição do Conselho Nacional do Meio Ambiente e está relacionada principalmente a quanto a legislação permite que você lance de determinado elemento num corpo receptor, que no caso aqui são os rios. Então, se nós consultarmos principalmente a CONAMA 357 e outras resoluções CONAMA, elas trazem os padrões de lançamento para diversos elementos, né? Como eu citei alguns aqui, nitrato, amônia, condição de lançamento do pH, da temperatura. Então, se o que nós formos lançar do corpo receptor estiver acima do padrão, é proibido fazer esse lançamento. Então, quando nós queremos lançar alguma coisa no corpo receptor, nós temos que implantar um sistema de tratamento, verificar se esse tratamento está sendo eficiente, né? E o ser eficiente aqui se relaciona a ter concentrações abaixo dos padrões de lançamento, para que nós possamos lançar no corpo receptor. Não é comum, em propriedades leiteiras, que nós lancemos alguma coisa nos rios, porque o nível de tratamento que nós teríamos que aplicar para atingir os padrões de lançamento seriam tratamentos de nível tecnológico muito elevado. Então, o manejo comum, né, em todas as propriedades leiteiras do país, é nós aproveitarmos o resíduo, seja na forma sólida ou na forma líquida, e aplicarmos isso como fertilizante no solo. E daí, nesse caso, não existe padrões de lançamento para aplicação no solo. Isso se dá, né, respeitando outros preceitos técnicos que nós vamos ver também durante esse curso. O dejeto, né, tão famoso, tão falado na rotina na propriedade leiteira. E o que é esse dejeto, afinal? Ele é produzido por uma instalação pecuária e nada mais é do que a mistura de fezes e urina com ou sem outros materiais. Por exemplo, camas, pelos, restos de ração, etc. O que irá depender do tipo de sistema de produção. Então, o dejeto, ele é sempre, não é uma única coisa, né? Ele é sempre uma mistura de, no mínimo, 3 coisas, que seria aí água, fezes e urina. Então, sempre o dejeto vai ter, no mínimo, essas 3 coisas, e podendo ou não ter outras coisas, como restos, né? Então, alguma cama, pelo de animal, resto de ração, areia, né? Alguma coisa, um resto de solo que esteja lá, tudo isso pode formar essa mistura que nós chamamos de dejeto, e que nós vamos ter que dar um tratamento adequado para esse dejeto, para depois desse tratamento fazer a sua disposição no solo como uma fonte de nutrientes para as culturas vegetais. Então, muitas vezes se confunde dejeto com fezes. Não, fezes é um tipo de resíduo que é único. Fezes animais, como urina, é um tipo de resíduo que é único, urina dos animais. Mas o que nós temos mais ou menos, principalmente ali na área da sala de ordenha, que nós lavamos, o que é? Os dejetos, que são essa mistura de várias coisas. Um outro parâmetro também, que está relacionado muito à questão de qualidade de água, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia, normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumida durante um determinado tempo, em uma temperatura de incubação específica. Essa é uma definição da Agência Nacional de Águas, a famosa ANA, o órgão federal. Então, a demanda bioquímica de oxigênio, ou comumente chamada de DBO, é um dos principais parâmetros, né, que nós temos para avaliar principalmente a eficiência de sistemas de tratamento. Então, se eu pego o dejeto, eu armazeno esse dejeto numa lagoa por um período de dias. Depois eu posso analisar qual que é a DBO
do que está ali, daquele líquido que está dentro na lagoa, qual que foi a DBO inicial, que seria o dejeto bruto, qual que é a DBO final do dejeto tratado, e daí nós avaliamos qual que é a porcentagem de redução dessa DBO. Então, nós sempre, quanto maior a porcentagem de redução, mais eficiente está sendo o tratamento. Por isso que a DBO, ela está relacionada à avaliação da eficiência desse sistema de tratamento, e ela mede o quanto de oxigênio foi consumido, basicamente, para degradar a matéria orgânica. O dejeto nada mais é do que uma mistura de materiais orgânicos. Podem haver alguns materiais inertes ali no dejeto também, como algum resto de areia, de solo, né, que não seria um material inerte, que não é passivo de degradação orgânica, mas na sua grande constituição, o dejeto é uma mistura de material orgânico e nós podemos usar a DBO para medir a eficiência de tratamento desse dejeto. Outro parâmetro também, outro conceito muito comum, né, na rotina do manejo de resíduos da propriedade leiteira é o chamado efluente, que é um líquido originado dos sistemas de tratamento e descartado no meio ambiente, de acordo com os padrões da legislação ambiental. Então, eu capto o dejeto, eu passo esse dejeto para um sistema de tratamento. O mais comum aqui são as lagoas, as esterqueiras, também podem ser os biodigestores, e o que sai desse sistema de tratamento é o que nós chamamos, tecnicamente, de efluente. Esse efluente, como eu já disse, ele comumente é usado como fonte de nutrientes, né, para adubação dos solos, mas esse efluente poderia ser descartado num corpo receptor, como nós vimos, desde que ele atenda os padrões, né, de carga poluidora, o que, como eu já falei, é muito difícil de acontecer na propriedade leiteira. Por isso que a rota mais comum é usar esse efluente como fertilizante no solo. Um outro conceito também relacionado à qualidade da água e a parâmetros microbiológicos de qualidade da água é a Escherichia coli, que é um tipo de micro-organismo, né, considerado o mais específico indicador de contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos patogênicos naquela água. Então, como eu falei, nós comumente analisamos o número, né, a quantidade de coliformes termotolerantes, e dentro desses coliformes termotolerantes, um dos micro-organismos que podem ter é a Escherichia coli. Então, seria uma forma de nós selecionarmos, dentro daquele grande grupo, coliformes termotolerantes, se tem Escherichia coli. A Escherichia coli, ela é intrínseca a fezes, seja de humanos ou animais, e ela indica aqui, o que é muito importante, um contato dessa água recente ou eventual com esses micro-organismos. E algumas das Escherichia coli transmitem doenças graves, tanto para humanos como para animais. Por isso que ele é um indicador fundamental, né, quando nós queremos principalmente avaliar a qualidade das águas, desde a qualidade da água que a família está bebendo, como a qualidade da água que nós estamos dando para os nossos animais. As legislações dizem, né, independente se for consumo humano ou animal, que a Escherichia coli tem que ser ausente, ela não pode existir, porque como algumas podem transmitir doenças, as legislações trazem que para dar segurança, tanto para consumo humano como consumo animal, elas têm que ter ausência, ok? Continuando aqui os nossos conceitos, um conceito também muito importante é o de eutrofização, que é o enriquecimento de corpos d'água por nutrientes, em particular nitrogênio e fósforo, com consequente prejuízo à qualidade ambiental, à biota aquática e à harmonia da paisagem. Então, quando um corpo d'água, né, e pensando na propriedade leiteira, geralmente águas paradas, como açudes, represas, um pequeno tanque, né, quando existe uma concentração muito grande, principalmente de nitrogênio e fósforo, na água desses reservatórios, e essa concentração leva a um crescimento exacerbado de, principalmente, algas de diversos tipos, nós temos ali um processo de eutrofização. Para ter uma ilustração disso, é muito comum nós chegarmos ali em águas paradas, né, e ter aquela capa verde em cima da água, a água parece que está muito densa, né, com uma coloração geralmente verde, às vezes azulada, às vezes avermelhada,
Então, isso é um processo de eutrofização. Mas essa eutrofização também pode acontecer em bebedouros. Também é muito comum em algumas propriedades, por uma falta de limpeza regular dos bebedouros, principalmente bebedouros de maior tamanho. Nós chegamos ali na beira do bebedouro e tem ali um conjunto de algas, água bem esverdeada. Ali também está acontecendo um processo de eutrofização. Por quê? O animal traz através da sua boca restos de alimento. Quando ele bebe água, esses alimentos caem ali no bebedouro. Esses alimentos são fontes de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e outros. Então, ali, tendo a radiação solar, tendo nutrientes, as plantas, né, as algas, que são plantas, vão poder fazer a fotossíntese e crescer de forma muito intensa. E isso vai desencadear esse processo de eutrofização, né? Então, a eutrofização é um indicativo de águas contaminadas, com excesso de nutrientes, e que nós temos que evitar esse processo. Fonte difusa de poluição. É aquela fonte que nós não identificamos, né, da onde ela vem, qual que é precisamente a fonte da poluição. Geralmente descarregada sobre uma área originária de atividades de uso da terra, podendo poluir as águas, o solo e o ar. Então, a fonte difusa nada mais é do que nós detectamos a poluição ali no ambiente, seja um solo que esteja com elevadas concentrações de algum elemento, como uma água ou como ar. Mas nós não sabemos de onde vem essa fonte. Quando um exemplo clássico de uma fonte difusa é o uso de fertilizantes, sejam fertilizantes químicos, orgânicos. Então, quando nós aplicamos fertilizantes no solo, sem considerar uma série de preceitos agronômicos para fazer isso, parte dos nutrientes que estão nesses fertilizantes podem se perder por ambiente, atingir as águas subterrâneas, atingir as águas superficiais, ser emitidos para o ar ou ficar no solo em concentrações excessivas. Tudo isso caracteriza uma fonte difusa de poluição. Um outro exemplo de fonte difusa de poluição é o uso de agrotóxicos, né? Quando aplicamos agrotóxicos também de uma forma sem controle, sem respeitar os preceitos técnicos, esses agrotóxicos vão atingir diversas áreas do meio ambiente, causando a poluição dessas áreas. E a fonte difusa de poluição é a fonte de poluição mais comum nas atividades agropecuárias. Não só na produção leiteira, mas em outras atividades animais, assim como atividades agrícolas. Por isso que nós temos que ser muito técnicos e respeitar todos os preceitos técnicos para fazer uso de fertilizantes, de agrotóxicos ou qualquer outro insumo, para que a atividade não seja uma fonte difusa de poluição. Lagoa de tratamento de efluente, ou dejetos, né? Estrutura retangular ou quadrada com taludes inclinados e com uma grande relação superfície-profundidade. Dependendo do formato, carga orgânica e tipo de micro-organismos presentes, podendo ser aeróbias, anaeróbias ou facultativas. Então, a lagoa de tratamento, que geralmente é o que nós mais encontramos nas propriedades leiteiras, essa lagoa também, muitas vezes chamada de cerqueira, ou muitas vezes também chamada de chorumeira. Então, a lagoa é um sistema de tratamento, né, que tem a sua eficiência, que pode funcionar, como vocês estão vendo, em 3 condições diferentes: uma lagoa totalmente aeróbia, uma lagoa anaeróbia ou uma lagoa facultativa, que na mesma lagoa nós temos mais ao fundo um ambiente anaeróbio e mais na superfície um ambiente aeróbio. Vamos também ter um módulo durante o curso só para conhecer esse sistema de tratamento, que são as lagoas, como dimensioná-lo e como manejá-lo. Taxa de aplicação do efluente. É a quantidade de efluente aplicada por unidade de área, hectare no tempo. Então, depois de tratado, de passar aquele dejeto pela lagoa, que nós temos o efluente, que tem um poder fertilizante, qual que é a quantidade de efluente, né, que eu devo aplicar para suprir a necessidade da cultura vegetal que eu tenho? Então, isso é calculado. Isso deve ser precisamente calculado para justamente nós não termos uma fonte de poluição difusa. Tecnologias de final de tubo. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nós achamos que simplesmente o uso de uma tecnologia vai resolver todos os nossos problemas ambientais. Isso não é uma verdade.
Então, são tecnologias que têm como foco somente o tratamento do resíduo, sem considerar as características do sistema de produção. Normalmente, essas tecnologias têm elevado custo e necessidade de mão de obra especializada. Então, eu tenho o dejeto, que tem uma carga poluidora que pode ser uma fonte de poluição difusa. Então, se eu achar que simplesmente colocando uma tecnologia de tratamento eu resolvo o meu problema, essa é uma abordagem errada e que geralmente tem elevado custo e necessita de uma mão de obra especializada. O dejeto ele é resultado de um sistema de produção que está relacionado desde a nutrição dos animais, a arquitetura das instalações, a forma que você lava essas instalações. Então, se eu quero implantar um sistema de manejo de resíduos, eu tenho que considerar tudo isso. Não é simplesmente colocar uma tecnologia de tratamento, né? Porque a tecnologia de tratamento, se você apostar todas as suas fichas nela, 100% a responsabilidade do manejo de dejetos estando na sua tecnologia de tratamento, ela vai ter um alto custo. E muitas vezes ela não vai resolver o seu problema dos dejetos, tá certo? Então nós temos que enxergar o sistema de produção como um todo, intervir nessas várias etapas do sistema de produção, como eu falei, nutrição, engenharia do sistema, forma de lavagem, capacitação da mão de obra que está manejando esse dejeto, para daí sim nós termos um sistema de dejetos mais correto e mais viável, economicamente, né, e ambientalmente para o produtor e para a produtora. E quando nós pensamos em sistemas de tratamento, né, seja do dejeto ou qualquer outro tipo de resíduo, existem basicamente 3 formas de se tratar. Os sistemas chamados primários, então, no processo de tratamento de águas residuárias, em que métodos mecânicos como grades, decantadores, sedimentadores, filtros, peneiras e prensas são usadas para remover materiais sólidos. Lembra que eu falei lá que o dejeto é uma mistura? Muitas vezes nessa mistura eu tenho lá um galho, uma pedra, um pedaço muitas vezes de plástico, uma seringa que acabou passando, né, que não devia estar ali, mas acabou passando e está no dejeto. Então, esse tipo de material mais grosseiro que nós falamos não devem entrar dentro da lagoa ou do biodigestor ou da compostagem. Então, nós temos que remover isso, tá certo? Antes de fazer o que seria o tratamento secundário. E nós temos uma série de tecnologias de tratamentos primários, que nós vamos ver algumas dessas tecnologias ao longo do curso, para remover. Então, por exemplo, uma grade, que é um sistema extremamente simples, se você coloca uma grade antes que passe o líquido, o dejeto passa por uma grade antes de ele entrar na lagoa. Nessa grade, ela vai remover alguns materiais grosseiros, como pedaços maiores de galho, uma pedra maior, um pedaço de papel, papelão que esteja ali, isso vai ficar parado na grade. Como tem outros sistemas de tratamento primário que podemos utilizar. Tratamento secundário, que envolve processos biológicos ou químicos físicos de redução da carga orgânica de efluente. Então, as lagoas, né, que são muito comuns, ou os biodigestores, cada vez mais comuns também na propriedade leiteira, são uma forma de tratamento secundário, que daí a função deles é reduzir a carga orgânica, o que, consequentemente, vai reduzir a carga poluidora desse efluente. E o tratamento terciário, processo de tratamento biológico, físico e químico para remover substâncias orgânicas e inorgânicas que resistem a práticas convencionais de tratamento primário e secundário. Os tratamentos terciários não são comuns, né, de nós utilizarmos na propriedade leiteira até o presente momento. Por quê? Porque são tratamentos mais de refinamento, de polimento, e por isso são tecnologias mais avançadas, de maior custo, e que necessitam já de uma mão de obra qualificada para manejar esses sistemas. Condições que muitas vezes nós não temos na propriedade leiteira. Então, o tratamento terciário ainda não é uma realidade, né? Quando pensamos em tratamento de resíduos da produção leiteira. Quem sabe no futuro isso possa ser uma realidade, somente para propriedades de maior escala, mas, por enquanto, o mais comum, né, que nós temos, pensando em tratamento de resíduos da propriedade leiteira, é utilizarmos tecnologias de tratamento primário ou secundário.
Bom, pessoal, esse era o capítulo 1 do nosso primeiro módulo aqui do curso de Manejo de Resíduos da Propriedade Leiteira. Existem aqui algumas bibliografias de onde eu tirei esses breves conceitos que eu trouxe para vocês, mas todas essas bibliografias, elas são acessíveis gratuitamente para a internet. Vocês têm aí o link para acessá-las, então sintam-se à vontade para conhecer outros conceitos relacionados ao manejo de resíduos. E até o capítulo 2.